Glória a Jesus, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia! Viva o Rei! Graças a Deus, viva o Rei! Maravilha, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Meus amados irmãos, nós estamos aqui na segunda hora de oração, né? No segundo período de oração deste dia, no dia 23 de 1 de 2026, deixando registrado, né, essa plaquinha, né, de conclusão da edificação desta coluna do Evangelho de Lucas. E agora é com muita alegria, muita satisfação, com muita emoção, não é? Que nós agora, após ao terceiro dia, nós iremos ter um contato diferente com Yeshua HaMashiach, com Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu fico muito feliz em poder fazer parte deste projeto Atos dos Apóstolos, a qual o Senhor tem me chamado, e a qual eu tenho prazer deste último capítulo do Evangelho de Lucas, que é a lapidação dessa coluna, deixá-la pronta para ser utilizada. É com muita alegria e com muita satisfação que eu explico o que está acontecendo. O Senhor me chamou para construir 4 colunas, Ele me mostrou 4 colunas sendo construídas, e me mostrou um campo que eu não via limites, e essas 4 colunas seriam edificadas neste limites que eu não conseguia enxergar. E quando isso aconteceu, eu confesso que lá no começo, no livro lá de Mateus, os irmãos vão perceber que ali eu estava ainda muito preso, porque tudo era muito novo. Foi assim, um acordar e vamos, e começa, que eu vou te dar as condições, as ferramentas, e as pessoas irão te ajudar. Você receberá ajuda para realizar esse projeto. E eu confesso para os irmãos que até aqui o Senhor tem nos ajudado em muito. E eu perguntei, Senhor, 4 colunas, por quê? 4 colunas porque elas representam os 4 evangelhos, são a base que você vai furar, você vai cavar até chegar na rocha, e da rocha você vai edificar. Ou seja, 4 colunas, 4 buracos, é trabalho. E ali eu fui juntando as peças, falei, então é assim. Então eu comecei a gravar o Novo Testamento, né, através dos 4 evangelhos. E aí eu comecei a entender, estou entendendo até agora o que o Senhor está fazendo, estou entendendo. Cada momento eu estou entendendo cada vez mais. E veja a grandiosidade disso, porque eu falei, Senhor, e equipamentos, e como é que eu vou fazer? Escritório, estúdio? Não. Você vai fazer com o que você tem, porque a minha obra é simples. E você vai se manter simples. Com simplicidade. Com capricho, cuidado e simplicidade. Eu faço o resto. Faz a sua parte, que a minha parte eu faço. Então eu estou fazendo a minha parte. E chegamos agora nesse pedaço. Então eu te convido também a fazer parte desse projeto. É simples. Olha, hoje nós já temos a coluna de Mateus pronta, edificada. Essa playlist está aqui no canal. Temos a playlist do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos. Já está aqui gravadinho. Hoje, no dia 23/1, está sendo gravado o último capítulo do livro do Evangelho de Lucas, que é a terceira coluna. Hoje a terceira coluna já estará na sua playlist, classificada, tudo certinho, pronto para o nome do Senhor ser glorificado. E você se apoiar a essas 3 colunas que já fala da Trindade de Deus. Fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para você poder consultar, para você poder ouvir. A hora que você tiver tempo, eu, como exemplo, estou seguindo uma orientação profética da parte de Deus, que é fazendo essa construção 3 vezes por dia, ou seja,
3 vezes por dia estou gravando um capítulo. Dá 3 capítulos por dia. E em horas proféticas, como eu falei no capítulo anterior da hora profética. E nós nos inspiramos, eu me inspirei, no profeta Daniel, que orava a Deus 3 vezes por dia. Eu falei, poxa, 3 vezes por dia, orar 3 vezes por dia, quais os horários que ele orava? 9 da manhã, meio-dia e às 18 horas. Ah, ele orava na terceira hora do dia, quando o Senhor Jesus já estava no Gólgota. Orava ao meio-dia, quando o Senhor Jesus ali entregou o seu espírito. E orava até a hora, ele orava na 1ª hora, às 18 horas, onde tudo já tinha se concluído. Passou até pelo período das trevas, ali do terremoto, quando a terceira hora, a hora nona, ali houve trevas sobre a terra, sobre 3 horas. Falei, então tem um sentido profético aí de salvação. Então eu uso esses 3 horários para poder construir essa grande obra, essa obra maravilhosa. E vos convido a fazer parte, não é? Então agora, nesse momento, é o momento do meio-dia, o momento da 6ª hora, né, onde o Senhor Jesus ele bradou com grande voz, né, o momento da crucificação, ele entrega o seu espírito, né, a obra está consumada. Nós oramos porque é um momento assim, ali nós estamos falando de horas, mas agora nós vamos transportar essas horas para as nossas vidas. Às vezes é as 12 horas do momento da nossa vida mais difícil, onde que nós não temos mais em quem nos apoiar, onde nós gritamos, Deus meu, por que me desamparaste? Não é assim? Muitas das vezes nós nos encontramos em uma situação que nós não temos saída para ela, né? E às vezes quando nós não encontramos saída para ela, nós buscamos a saída. Aí quando nós buscamos a saída, muitas das vezes nós vamos para caminhos tortuosos, para atitudes tortuosas. Tudo fica torto na nossa vida, tudo fica turvo, tudo fica bambo, tudo fica sem chão na nossa vida, né? Mas quando nós buscamos no Espírito, na graça maravilhosa do Espírito Santo de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou e que vive e reina para tudo sempre e presente está aqui no nosso meio, graças a Deus, nos ajudando. Confesso aos irmãos que este é um capítulo do Evangelho de Lucas que assim nos traz muita alegria, mas também eu posso dizer que a gravação deste livro ele também trouxe também muita luta, porque se manifestou tanta coisa. Olha para os irmãos aí, eu estou na minha casa, né? Porque ainda não estou no meu estúdio, né? Que um dia o Senhor vai nos dar a honra de ter um podcast, onde nós iremos orar junto com os irmãos, convidar os irmãos de outras denominações, pessoas, né, de autoridade e conhecimento, teólogos, estudiosos, servos do Senhor, leigos, acadêmicos, todos, pessoas comuns a fazerem parte desta obra, porque ela não tem discriminação de doutor ou indouto, ou de sábio ou de leigo, etnia. Todos estão abraçados, abarcados nesta obra, porque ela é do Senhor. Então vai chegar esse momento aí que, né, nós vamos estar numa outra estrutura, mas agora é a base, agora é a história da construção do projeto Atos dos Apóstolos. Mas o que significa isso, irmão Vaz? Isso significa que nós vamos praticar o ato dos apóstolos. Aí é que está. O Senhor Jesus nos ensinou praticamente. E ensinou aos seus discípulos e chamou os apóstolos, né? Chamou discípulos e separou 12 apóstolos, para desses 12 propagar a obra do Senhor até os dias de hoje, e nos dias de hoje por vir. Então nós fazemos parte desse projeto, nós somos da turma do Senhor Jesus, nós somos da era crística, né? Nós somos pós-Jesus Cristo. Então nós somos cristãos, né? Muitos de nós.
aqueles que creem, aqueles que não creem, todas as denominações que pregam e que propagam o nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que não creem também, está todo mundo junto e misturado no mesmo barco, no mesmo planeta. Nós não temos diferença. Aqui no Projeto Atos dos Apóstolos não existe diferença de pessoas, de credo, de pensamentos. Não. Você é bem-vindo do jeito que você é e como você está. Então nós vamos orar ao Senhor nesta tarde, glorificando o nome do Senhor por essa palavra maravilhosa que nós vamos ler, que não tem nem muito o que comentar, é só glorificar. Amém? Mas é um momento agora que nós entendemos que é um momento de muito clamor. É um momento que nós clamamos pelas causas mais difíceis. É o momento do meio-dia, o sol a pino, quente, o calor sobre a nossa cabeça. O calor não desse sol físico, mas o calor do processo da vida. De onde você está neste momento? Qual é o momento que você está do dia? Muitos estão passando pelo momento do meio-dia nesta hora. Não é pouco, são muitos. A terra geme, né? Então vamos orar ao Senhor para Ele nos trazer o refrigério. Senhor Deus, neste momento, ó Deus, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Meu Deus, nós colocamos o nosso coração diante do Teu altar. Nós pegamos o nosso coração, Senhor, simbolicamente aqui, e colocamos diante do Teu altar. E ofertamos ao Senhor, para que o Senhor venha sondar o nosso coração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, eu te peço, na primeira pessoa, acampa os teus anjos aqui ao meu redor. Acampa os teus anjos no quintal da minha casa. Acampa os teus anjos na janela, nas portas, no telhado, nas fundações, em toda a circunferência, Senhor. Como se fosse uma redoma. Que o Senhor possa nos proteger neste momento. Coloco diante do teu altar a minha família. Ó Deus, coloco diante do teu altar a vida da minha esposa. Coloco diante do teu altar a vida das minhas filhas, a vida dos meus filhos, toda a minha parentela, meus irmãos, minha mãe, os meus sobrinhos, os meus primos. Coloco diante do teu altar, Senhor Deus, a minha descendência. Coloco diante do teu altar e te peço, alcança com o teu poder. Desata os nós das nossas vidas para que nós possamos glorificar o teu nome. Nesse momento, Senhor Deus, eu tenho o sol do meio-dia sobre a minha cabeça, ardendo, fumegando, Senhor Deus, com toda a força, pronto para me levar ao pó. Mas eu te grito, Senhor Deus, tem misericórdia de mim, refrigera a minha alma, guarda-me, Senhor Deus, debaixo das tuas mãos protetoras e realiza em mim a tua obra. Que seja feita a tua vontade na minha vida. Assim, Senhor Deus, eu intercedo ao Senhor, ao sol do meio-dia, no momento mais crítico da minha vida, Senhor. É o momento mais pesado de todos. Eu confesso ao Senhor nesta hora. E assim também, Senhor Deus, pelo teu poder, pela tua graça, eu intercedo por esta pessoa que está tendo fé, ó Deus, de ouvir esta oração. Meu Deus, e que está com esta causa, com esse sol do meio-dia sobre a sua cabeça, te tirando a paz. Eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus, retira este mal. Meu Deus, abre esta mente para que ela possa ver o quão grande é o teu poder. Nesta hora, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu clamo ao Senhor e te peço a tua bênção. Ó Deus, para este pai de família, para esta mãe de família, para os seus filhos, ó Deus, para o trabalho dos teus servos.
para o trabalho dos seus filhos, pela vida dessas famílias. Meu Deus, eu te peço em especial por aqueles que se encontram enfermos, estão no final, estão trazendo dores para todos que amam. Senhor Deus, opera um milagre, refrigera a alma, muda, meu Pai, a história para o teu nome ser glorificado. Ó Deus, nesta hora profética da hora sexta, o período do meio-dia, onde o Senhor Jesus entregou o seu Espírito, nós também entregamos o nosso Espírito ao Senhor. E pedimos, Senhor Deus, por todos aqueles que estão nos hospitais, ó Deus, por todos aqueles que estão, ó Deus, nos presídios, nas delegacias, nos departamentos públicos, enfrentando uma rotina. Ó Deus, colocamos os asilos, os abrigos, Senhor Deus, onde se encontram muitas crianças, muitos jovens e adolescentes. Nós clamamos ao Senhor, meu Pai, e te pedimos que o Senhor entre com a providência, que o teu Espírito que é derramado sobre toda a carne, ele possa operar, ó Deus, grandiosamente, que a tua obra possa chegar até eles, que os atos dos apóstolos, eles possam chegar através da caridade, do amor, da cumplicidade, da empatia, Senhor Deus. Pedimos por aqueles, meu Pai, que já desistiram das suas vidas e se entregaram, que não têm mais lar, que andam para lá e para cá, sem ter onde repousar. E quando vão repousar, repousa o Senhor no chão frio, debaixo do sereno, em tocas, em marquises, debaixo do ponto de ônibus, aonde der, eles se enrolam, mas eles são filhos do Senhor. Meu Deus! E às vezes nós olhamos, nós ficamos tão impactados em ver um filho de Deus naquela situação e nós não conseguimos fazer nada. Meu Deus! Eu, quando me deparo nessa situação, eu só peço misericórdia e condições e oportunidade de poder ajudar. E aquilo que eu posso fazer, eu faço, sim. Mas eu gostaria de fazer muito mais. Mas só quem pode fazer muito mais é o Senhor. Por isso nós clamamos nesta hora, Senhor Deus, por este sol do meio-dia, pessoa que se encontra enferma, assim, desesperada, sem conhecimento, não sabe por que existe o dia de hoje, mas que o Senhor, através desta oração, desta gravação, deste vídeo, Senhor, dessa leitura da Tua Palavra, o Senhor possa trazer sentido para esta vida. Que essa alma possa se render ao Senhor e glorificar o Teu nome e ficar junto conosco, Senhor Deus, nesse trabalho maravilhoso. Assim, Senhor Deus, eu oro ao Senhor e te peço que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa estar abrindo as portas, refrigerando com o sopro do Teu Espírito Santo, ao sol do meio-dia, trazendo refrigério para a nossa alma. Assim eu oro ao Senhor, te peço, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, na graça maravilhosa do Teu Espírito Santo. E também nesse momento, Senhor Deus, que nós iremos ler a Tua Palavra, eu oro ao Senhor e te peço, Senhor Deus, invada o nosso coração com a esperança. Fala, Senhor Deus, conosco, porque nós precisamos ouvir de Ti a Tua Palavra. Que a Tua Palavra ela é verdadeira. E tudo que passar da Tua Palavra é a nossa tentativa de deixar melhor. Mas a Tua Palavra ela é fiel. E nós confiamos nela. Assim nós oramos, nós acreditamos no Teu poder, em nome do Senhor Jesus, com a graça maravilhosa do Teu Espírito Santo. Amém. E que seja o sangue do Senhor Jesus derramado sobre as nossas vidas para perdão dos nossos pecados.
Meus amados irmãos, graças a Deus, capítulo 24 do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Lucas, a ressurreição. Aleluias! Oh, glória! Aqui é que é bom, daqui para lá é só mistério. Glória a Jesus. E a palavra do Senhor nos diz assim com tanta alegria. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, ou seja, aquelas mulheres que guardaram o sábado com seus ungüentos para cuidarem do corpo do Senhor Jesus. Que elas também até esqueceram que ele iria ressuscitar. É um detalhe. Levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas, a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Né? Sexta, sábado, domingo, foi o suficiente para que o Senhor ressuscitasse. 3 dias. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Viram como é que o ser humano ele tem poder de esquecer rápido? É uma coisa muito louca. E eram Maria Madalena, e Joana e Maria, mãe de Tiago. E as outras que com elas estavam, as quais diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Olha que coisa. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se viu só os lenços ali postos, e retirou-se admirado consigo daquele caso. 2 discípulos no caminho de Emaús, verso 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para a aldeia, que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo.
E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, e já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os propusestes disseram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicaram-lhe o que dele lhe achavam em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram-se para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido de um partido pão. A aparição de Jesus aos 12, verso 36. E falando ele estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou o mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disseram: tendes aqui alguma coisa de comer? Então eles apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em meu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio
a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. A ascensão, verso 50. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eita maravilha! Que delícia, hein, irmão? Aqui só para a gente poder deliciar um pouquinho mais desse favo, né? A ressurreição, não é? Quantas promessas o Senhor já te fez? Ele já te fez alguma promessa? Você já teve um contato com o Senhor Jesus? Se não, esse é o momento ideal para ter um contato com Ele, de aceitá-lo, né? O primeiro passo é esse, é aceitar a verdade, a palavra. E ali mostra, né, as duas servas que cuidavam daquilo, mas esqueceram, porque quando nós falamos da vida humana, da vida e da morte, nós temos uma limitação muito grande. Primeiro, nós não sabemos como, nós não sabemos como de fato a vida começa. Os pesquisadores foram até no embrião, no embrião, quando já está formado. Antes disso, são dois elementos distintos, dois seres distintos, que se unem, e ali se torna uma vida. Nós sabemos disso. E isso cresce, cada um com a sua data de validade. E quando encerra a data de validade, nós não sabemos de mais nada. Isso é que nós sabemos. Então isso traz um limite muito grande. O homem é muito perene. E a palavra fala que ao terceiro dia os anjos já se manifestavam, né? Jesus já foi recebido, ele ressuscitou do mundo dos mortos e trouxe consigo o cativeiro, né? Cativos cativeiros, né? E a palavra fala que elas creram. Os anjos lembraram, ó, ele não falou isso, isso, isso. Ela, meu Deus, ele ressuscitou e foi partindo, foi falando. Os apóstolos não viram tanta euforia, não é possível, ele não apareceu. E a palavra fala que no caminho de Emaús ele aparece a dois dos seus discípulos ali, né, que estavam caminhando, indo para Emaús, né? E a palavra fala que eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que ficava distante de Jerusalém, 60 estádios, né? E era Emaús, estavam saindo de Jerusalém para Emaús. E o Senhor Jesus, ele aparece a eles ali. E a palavra fala que os olhos deles estavam como fechados, né? Então hoje o Senhor Jesus, ele tem autoridade para ele se manifestar de várias maneiras. Agora, nesse exato dia, nesse exato momento que esse vídeo está chegando até você, nesse exato momento aqui agora, às vezes, quantas vezes o Senhor Jesus já não se materializou, né? Porque ele tem essa autoridade, ele venceu, e nós nem o reconhecemos porque nossos olhos estão fechados, né? Mas chega um momento que nós percebemos a existência dele, nosso corpo se arrepia, o nosso coração, ele estremece, né? E a palavra fala que o momento que Jesus mais se manifesta ao homem é no partir do pão, né? Quando você pega a fé que você tem no pão, que é a palavra de Deus, né? Aquilo que você crê, que recebe de Deus,
e você parte ela, você divide ela. Quanto mais você vai partilhando, mais você vai crescendo na presença de Deus, mais você vai enxergando a si mesmo, né? E mais você vai enxergando o seu próximo, ou seja, você se enche de amor, transborda ao próximo e se torna uma cascata, né, de bênção na nossa vida. E a palavra fala que quando os olhos deles se abriram, ele desapareceu, né? Cumpriu a sua promessa. E a palavra fala que o Senhor ele aparece aos 12, né? Os 12 estando reunidos, né? E Jesus ele se manifesta e eles ficaram atônitos porque eles viram, eles ouviram, viveram toda essa trajetória narrada aqui do Evangelho de Lucas. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Não é? Às vezes a gente pensa que é coisa sobrenatural. Aí ele olha aqui, ó, pode apalpar, pode pegar. E ele falou, então eles apresentaram-lhe parte de um peixe e favo de mel. E Jesus ainda falou assim, eu vim cear com vocês. E eles tinham, irmãos, as ferramentas, o peixe é a salvação, o mel é a doçura da palavra, e o Senhor ali recebeu. E ele lhes disse, essas palavras que vos disse, ainda estando convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim tinha escrito na lei de Moisés e dos profetas. Assim está escrito. Assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E deu poder, e em meu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Chegou até a mim, chegou até você agora, chegou até esse momento agora. E a palavra fala que e dessas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Uma promessa, ele enviou uma promessa. Fique aqui em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, ou seja, onde o Espírito Santo ia tomar posse do ministério, que é o ministro agora, que está fazendo esta obra maravilhosa, que é pelo poder do Espírito Santo. E os levou para fora, ou seja, por uma amplitude. E falando com ele, para fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou, em posição de mãos. E aconteceu que, abençoando eles, se apartou deles e foi elevado aos céus. E eles viram isso. Ele transfigurou de novo e foi elevado aos céus, ou seja, foi para a dimensão do celestial, né? E adorando eles, tornaram um grande júbilo para Jerusalém. Por isso que quando nós aceitamos a Jesus de verdade, há um grande júbilo no nosso coração. E estavam sempre no templo, né? Estavam sempre presentes, né? Orando, louvando e bendizendo a Deus. E sempre concordando, né? Amém é concordância um com o outro. Esse é o projeto do Atos dos Apóstolos, que nós vivamos em comunhão um com os outros, crendo na promessa do Senhor. E qual é a promessa? Ele voltará. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Então é com muita alegria que neste momento eu entrego mais esse pedaço pronto desta obra, mais essa parte, mais essa coluna, com grande alegria e júbilo.
Nesse momento, em nome do Senhor Jesus, eu oferto esse trabalho. E com gratidão, com muita gratidão no meu coração. Eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Embora estou no período do meio-dia, no período ardido, mas o Senhor está comigo. O Senhor é o meu pastor, o meu refúgio e fortaleza, a quem temerei. Mas o radiar do sol está aí para todos. O sol nasce para todos. Amém, meus irmãos? Eu espero que os irmãos tenham gostado. Não é pregação, é leitura, é estrutura, é coisa grossa, é parrudo, porque sobre essas 4 colunas será edificada uma obra onde um trabalho será feito. Trabalho do Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, que chegaram até a nós e que serão revividos, serão relembrados, serão repraticados. Esta é a promessa do Senhor. E tudo através desse canal. O Senhor vai nos dar a bênção. Então, nessa hora, eu me despeço com muita alegria, orando ao Senhor e glorificando a Deus. Senhor Deus, nessa hora eu glorifico o Teu nome. Eu glorifico o Teu nome porque o Senhor é maravilhoso, Senhor. Grande é o Senhor sobre todas as coisas. Quero te agradecer, ó Deus, pelo dom da vida, por essa inspiração, por tudo isso que o Senhor me deu até agora. E sei que, Senhor, o Senhor é aquele que faz a obra, sem acepção de pessoas. Sabemos que o abraço do Senhor é para todos nós. E nesta hora, Senhor Deus, aquilo que eu pude fazer, eu fiz. Está aqui, Senhor. Eu sei que eu posso melhorar muito mais, posso ser melhor do que eu sou. Mas para isso eu preciso de Ti. Preciso do Teu Espírito Santo, da Tua unção, da Tua graça. Preciso do milagre na minha vida todos os dias. E por isso, nessa hora, eu oferto ao Senhor esta obra, esse trabalho. E que essa palavra, esse pilar, essa coluna, ela possa chegar àqueles que necessitam se erguer. E que ela possa ser, meu Pai, forte para sustentar o peso desta pessoa. Para que essa pessoa possa se erguer nesses pilares e o nome do Senhor ser glorificado. Por isso, Senhor Deus, nessa hora, eu apresento as nossas vidas diante do Teu altar. Todos aqui, Senhor Deus, eu representando a minha família, ó Deus, cada um da minha família representando a sua própria família, e todos, Senhor Deus, aqui chegarem esta palavra representando as suas famílias, e que nós juntos possamos divulgar um para o outro, para o nome do Senhor ser glorificado. Assim, Senhor Deus, nós oramos ao Senhor sem discriminação de ninguém, fazendo como o Senhor fez, recolhendo a todos, acolhendo a todos. Assim eu glorifico o Teu nome, bendigo o nome do Senhor, nesse período do meio-dia. E te peço, Senhor Deus, que a Tua graça maravilhosa possa ser sobre as nossas vidas. Assim nós oramos, te bendizemos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Teu Espírito Santo. E com a graça maravilhosa, a graça derramada do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos, encerramos o livro de Lucas. Graças a Deus. E o fundo sonoro deu uma melhorada. Eu deixo um forte abraço, né? Para quem fica aqui até o final vai receber esse abraço. Bem no coração, firme ali, na presença. E que Deus possa fazer parte da sua vida para sempre. Que você possa vir fazer parte dessa grande obra. Você pode nos ajudar deixando seu like, fazendo seu comentário, compartilhando, se inscrevendo no canal. Isso vai trazer grandes benefícios para nós. Vai nos ajudar bastante. Amém? A todos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Viva o Rei, Ele ressuscitou.
Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Até o próximo livro.